de algumas propriedades dos estimadores aí de máxima verossimilhança. E é justamente essas propriedades que faz com que o estimador de máxima verossimilhança seja tão requisitado e seja tão importante dentro da área da inferência, né? Existem vários métodos de estimação, os três principais, talvez, foi o que nós conversamos, né, há uns 15 dias atrás, que é o método dos mínimos quadrados, ou quadrados mínimos. Esse é muito utilizado em várias áreas, principalmente dentro de modelos de regressão, né? Mas é um método mais geral, né, usado até mesmo em outras áreas aí, como, por exemplo, na matemática aplicada, matemática computacional, principalmente cálculo numérico, né, análise numérica acaba utilizando um pouco isso, porque é um método de estimar parâmetros que não necessita de um modelo probabilístico, né, então você não necessita do suporte da teoria da probabilidade para isso, né. Depois, a gente viu um pouco dos métodos dos momentos e o método da máxima verossimilhança. Então, o que vai caracterizar a máxima verossimilhança justamente é as boas propriedades que esse estimador possui, né? Então, às vezes, mesmo a gente não conseguindo obter explicitamente um estimador de máxima verossimilhança, né? Principalmente, por exemplo, da distribuição gama, a gente não consegue um estimador explícito, né, para os dois parâmetros, e no método dos momentos nós conseguimos, né? Então, por que a gente não usa o método dos momentos e usa da máxima verossimilhança? Justamente por causa dessas propriedades, porque faz com que as estimativas de verossimilhança, né, acabam sendo, mesmo com um certo viés, acabam sendo mais interessantes para se trabalhar, tá? Então, basicamente, ela possui essas três propriedades, né? O princípio da suficiência, né? Então, vejam só, né? A gente estudou estatística suficiente, né? Lá no início, né? Basicamente, um mês atrás, quando nós avaliamos, né, que a estatística suficiente é aquela função da amostra na qual vai conter toda a informação do parâmetro, né? Então, se o estimador de máxima verossimilhança for uma função dessa estatística suficiente, então ele vai carregar toda a informação sobre o parâmetro, né? Então, isso é muito interessante. Um princípio chamado princípio da invariância, né? O que é esse princípio? É um princípio que vai mostrar para a gente que se nós conseguimos obter o estimador de máxima verossimilhança para um determinado parâmetro, por exemplo, θ, né? Então, isso significa que nós podemos conseguir também desenvolver o estimador de verossimilhança, né, para uma função desse parâmetro θ. Tá? Então, tem um resultado muito interessante que garante isso para a gente. E também a gente consegue estudar a distribuição, né, de qualquer estimador, tá? Ou qualquer estimador de máxima verossimilhança em grandes amostras, né? Lembra que um estimador é uma função da amostra. Se ele é uma função da amostra, significa que ele é uma estatística, né? Quer dizer, evidentemente, uma função da amostra. E toda estatística pode seguir um modelo de probabilidade, né? Então, em grandes amostras, significa o quê? Quando o tamanho da nossa amostra, o N está tendendo ao infinito, o estimador de máxima verossimilhança possui uma distribuição aproximada, e isso é muito interessante de se trabalhar, né? A gente sempre consegue uma distribuição para ele, porque como a gente vai avaliar na aula passada, para você construir testes de hipóteses, para você construir intervalos de confiança, a gente precisa da distribuição desses estimadores, tá? A gente precisa entender qual que é essas distribuições de probabilidade. Então, é justamente por isso que ele se torna interessante o estimador de máxima verossimilhança, né? Então, além de ele captar toda a informação do parâmetro associado a uma amostra, além de a gente conseguir estimadores para a função de um determinado parâmetro, a gente também consegue estudar as distribuições em grandes amostras, né? Então, ele acaba sendo, vamos dizer assim, o método de estimação mais requisitado, tá? Então, a ideia do princípio de suficiência, né, é o seguinte: a gente vai observar aqui que a própria função de verossimilhança,
ela vai resumir toda a informação sobre o parâmetro desconhecido, tá? Ela mesmo vai acabar resumindo essa informação, e é justamente por isso que essa estatística suficiente acaba aparecendo nesse estimador aqui, tá? Então, qual que é o primeiro resultado que nós temos? É o seguinte, imagina uma amostra aleatória, né, de variáveis aqui, com função densidade ou de probabilidade f, e vamos considerar T uma estatística suficiente para θ, né, ou seja, aquela função da amostra que contém toda a informação do parâmetro. Então, um estimador de máxima verossimilhança, nesse EMV, que é o θ-chapéu, se ele existir, tá, pessoal, porque não é garantia que todo estimador é de máxima verossimilhança, tá? Desculpa, que todo parâmetro possui um estimador de máxima verossimilhança. Se vocês observarem aí o livro do Bolfarini, ele traz um exemplo quando estuda-se aí uma amostra aleatória, de tal forma que as distribuições de probabilidade dessas variáveis da amostra, elas são uma distribuição uniforme zero θ. E nesse caso não existe um estimador de máxima verossimilhança. A gente até consegue achar o máximo dessa função, mas não pelo método da máxima verossimilhança, tá? Então, assim, nem sempre o estimador vai existir, né? Então, o que a gente observa nesse resultado? Que se o estimador existe, ele é uma função da estatística suficiente, tá? Então, é o que nos basta, tá? Então, por exemplo, ó, num exemplo anterior, o que a gente viu? Que talvez, acho que no primeiro exemplo da aula passada, né, que o estimador de máxima verossimilhança para uma amostra aleatória que segue distribuição normal, com a média desconhecida, mas a variância sigma ao quadrado igual a 1, aquele estimador da média é o x-barra, né? E x-barra é estatística suficiente para mim, né? Lembra que esse resultado foi um dos primeiros resultados que a gente verificou, né? Que a somatória de xi é uma estatística suficiente quando a gente está trabalhando com uma amostra aleatória de uma distribuição normal, né? E justamente a somatória é uma estatística suficiente para mim, e consequentemente, né, a gente tem um resultado que garante que x-barra também é, né? E x-barra é o próprio estimador de máxima verossimilhança, né? Então, esse resultado está mostrando isso. Quando a gente tiver, então, a máxima verossimilhança, trabalhando com ela, a gente vai observar que ela é função de uma estatística suficiente, então por isso que ela acaba se tornando interessante, tá? Um outro princípio, né, que é o da invariância, é o seguinte resultado, né? A gente considera, então, uma função g, que é uma função real 1 a 1, de tal forma que essa função g seja inversível, né? E ela é 1 a 1 definida no espaço paramétrico θ, tá? Então, ou seja, no espaço do parâmetro que nós temos interesse. E nós temos esse segundo resultado, ó. Seja x1 até xn uma amostra aleatória com uma função densidade ou de probabilidade f, então se θ-chapéu é o estimador de máxima verossimilhança para θ, então g de θ-chapéu, a gente consegue mostrar que isso é igual a g do θ-chapéu, tá? Essas coisas são diferentes, né? Porque aqui eu quero estimador da função de θ, e aqui eu tenho uma função do estimador, tá? Então, ou seja, a gente consegue mostrar isso, que o estimador da função é a própria função do nosso estimador, né? Então, ou seja, o estimador de máxima verossimilhança de g de θ, né, é dado por uma função do estimador de θ, né? E esse é o nosso resultado, né? Claro que tanto o resultado 1 quanto o 2, a gente possui demonstrações, tá? Mas eu não vou ficar muito focado nessas demonstrações, tá? Até porque são resultados mais técnicos, né? E não teria muito a contribuir na questão da resolução dos nossos problemas, tá? Então, são resultados técnicos, né? Que simplesmente, se olhar uma vez, você já vai compreender, né? Mas é importante que vocês saibam disso, tá? Então, vamos fazer um exemplo, né? Então, a ideia é tentar fazer um exemplo para observar esses dois resultados aí que nós temos, né? Então, o primeiro resultado é o seguinte: considere, então, uma amostra aleatória x1 até xn, né? De tal forma que xi, cada xi aqui é uma distribuição Bernoulli. Lembra que a distribuição Bernoulli é aquela variável aleatória que possui 0 ou 1, né?
Então, e θ é quem? Θ é a probabilidade de sucesso, de sair o nosso sucesso ou fracasso. Então, a letra A, determinar o estimador de máxima verossimilhança para θ, isso acho que nós não fizemos da Bernoulli. E a letra B, suponha que temos interesse numa função do parâmetro θ, isto é, numa g de θ igual a θ vezes 1 menos θ. Qual é o estimador de máxima verossimilhança para g de θ? Né? Então, assim, é claro que se a gente fosse fazer isso, daria para encontrar isso aqui direto, né, na letra B? Daria para encontrar o estimador de máxima verossimilhança para g de θ, mas seria muito mais, uma dificuldade bem maior, tá? A gente, com certeza, iria cair numa dificuldade maior que nós teríamos que derivar em termos dessa função aqui, né, e nem sempre essa função está explícita na função de probabilidade ou na densidade, e aí a gente teria que achar alguma maneira disso estar acontecendo, tá? Né? Então, pode ser que não seja tão simples assim. Então, primeiro, vamos tentar aqui, ó, encontrar o estimador de máxima verossimilhança, né, recordar o método, para depois estar resolvendo a letra B. Beleza. Então, olha só. Observa-se o quê? Que a função de probabilidade da Bernoulli é dada dessa maneira. É a probabilidade de sucesso elevado a xi, né, em que esse xi, pessoal, aqui eu não coloquei, mas é o quê? Só observa dois valores, né, 0 e 1, vezes 1 menos θ elevado a 1 menos xi, tá? Em que θ aí está entre 0 e 1. Né? Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente tem que calcular a função de verossimilhança, depois o log da função de verossimilhança, derivar em relação ao parâmetro de interesse, igualar a zero, obter a equação aí de verossimilhança, né? E solucionar essa equação por meio aí, né? Considerando que o resultado disso nos vai dar um ponto de máximo, e esse ponto de máximo é justamente o estimador de verossimilhança, foi a ideia que Fisher teve lá no início do século passado. Tá? Então, a função de verossimilhança, nesse caso, como que a gente determina? É a distribuição, é a função de probabilidade conjunta, né, dessas variáveis. Mas, como é uma variável aleatória, então a gente sabe que essa distribuição conjunta ela é independente e identicamente distribuída. Então, a verossimilhança de θ, né, dados os nossos dados, dada a observação, é o produtório dessa função aqui, tá? Então, a nossa função de probabilidade está aqui, né? Então, é o produtório de θ elevado a xi vezes 1 menos θ elevado a 1 menos xi, e isso é igual ao quê? A θ elevado à somatória de xi vezes 1 menos θ elevado a n menos a somatória de xi, tá? Né? Então, isso aqui é só aplicando o produtório, tá certo? E nós a gente acaba tendo isso daqui, né? Então, a partir disso, essa é a nossa função de verossimilhança, a gente tem que maximizar isso. Então, a maneira é a gente aplicar o ln, né? Porque é por meio do ln que a gente consegue, então, ter, em vez de ficar estudando o produto disso, né? Que pode ser mais chato do ponto de vista de maximização, a gente consegue facilitar isso aplicando o log, né? Então, a função de log verossimilhança, ela é dada dessa maneira, né? Se você aplicar o log aqui, vai ficar a somatória de xi vezes o ln de θ, o log de θ, mais n menos a somatória de xi vezes log de 1 menos θ, né? Então, vai ficar algo desse tipo aqui, tá? Então, essa aqui é a função da log verossimilhança, né? Vai ficar algo desse tipo aqui, tá? Né? Deixa eu só voltar aqui para ver. Na verdade, não tem esse N aqui, tá, pessoal? Esse N aqui não existe, tá? Isso aqui foi algum Ctrl+C, Ctrl+V, então me desculpem, tá? Não existe esse N. Então, a mãozinha tá tampando o N aí, é o log de θ, né? Vezes a somatória do xi menos log de 1 menos θ vezes, vamos ver se isso é menos mesmo, né? Não sei se é menos. Também não tem esse menos, tá? Também não tem esse menos, exatamente, é mais, tá? Então, esqueça isso daqui, tá, pessoal? Então, aqui é alguma coisa que saiu
Não sei se eu copiei e colei o que aconteceu aqui, mas não tem, não está associado a isso, tá? Aqui é mais, tá? Então, aqui é um mais, né? E não tem esse N, tá? Depois eu vou tentar, eu já acabei enviando para vocês, senão eu tentava já fazer acertar isso. Bom, então a gente deriva em relação a θ, tá? É claro que aqui a derivada só tem um único parâmetro, mas eu uso essa derivada parcial, tá? Como uma notação se a gente tivesse vários parâmetros, tá? Então, aqui a derivada, então, nesse caso, vai ficar 1 sobre, 1 sobre θ, né? Que é a derivada em relação a θ. A derivada do log aqui é 1 sobre θ, vezes a somatória de xi, que é uma constante. Aqui fica a derivada dessa quantidade, né? Isso aqui, essa que está entre parênteses, é constante, está aqui. A derivada do log de 1 menos θ, então fica menos 1 sobre 1 menos θ, tá? E eu igualando a zero, eu já coloco o chapéu, né? Eu já coloco o chapéu aqui, né? E aí, essa a gente tem, igualando a zero, a gente tem que resolver essa solução, né? Se a gente resolver a solução aí, a gente determina o estimador de máxima verossimilhança, tá? Então, passando para lá essa quantidade, né, para cada da equação, isso aqui passando desse lado, a gente vai, a gente pode aí fazer algumas manipulações algébricas simples, né? E obter que o estimador de máxima verossimilhança, então, para o parâmetro θ, que é a probabilidade de sucesso, é o quê? É o próprio x barra, tá? Então, o x barra é o que nos dá aí, né? É o que nos dá é o que nos dá a estimativa, né, de verossimilhança dessa probabilidade de sucesso, tá? Então, é o próprio x barra aí. Tá? Claro que aí a gente poderia estar derivando, né, mais uma vez isso, para estar mostrando exatamente que isso daqui é uma... que está mostrando que isso daqui realmente que x barra não é só um candidato, ele vai ser um ponto de máximo, tá? Mas isso é verdade. Se você fizer aqui a segunda derivada, vocês vão verificar que a segunda derivada em relação a θ, ela é negativa, né? Então, o que caracteriza x barra sendo um ponto de máximo, logo, é um valor que maximiza a função de verossimilhança, né? De log da verossimilhança. Então, a letra A está resolvida, tá? A letra A está resolvida. Qual é o estimador de máxima verossimilhança para θ? É x barra, tá? X barra. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aqui nesse exemplo 1? Né? Esse exemplo 1 é uma repetição do que a gente fez dos exemplos da semana passada. Mas se alguém, por sinal, sentiu alguma dificuldade, teve alguma dúvida, por favor, não, fique à vontade para falar. Tá? Agora a gente vai fazer a letra B, né? Então, suponha aqui que a gente tem agora não mais o interesse em θ, mas sim em g de θ. Qual que é o estimador de máxima verossimilhança para g de θ? Olha, seguinte, né? Então, o que a gente observa? Primeiro, que θ chapéu é igual a x barra, né? Então, o EMV, né, o estimador aqui de verossimilhança para θ x barra. Então, qual que seria o estimador, então, para g de θ? Então, aí, pessoal, a gente pode utilizar esse princípio aqui, né? O princípio da invariância, tá? O princípio da invariância. Porque o princípio da invariância, o que ele nos diz, ó? Que se θ é o estimador de máxima verossimilhança, desculpa, se θ chapéu é o estimador de NV para θ, então, o estimador de uma função de θ é a função aplicada ao estimador θ chapéu, tá? Então, utilizando aí pelo princípio da invariância dos estimadores de máxima verossimilhança, né, porque isso é basicamente somente esse estimador que possui, né, esse princípio, nós temos que, então, g de θ chapéu é igual a g de θ chapéu, que é o quê? Aplicando, então, nessa função θ chapéu, é θ chapéu vezes 1 menos θ chapéu. Mas quem é θ chapéu? X barra. Então, isso é igual a x barra vezes 1 menos x barra. Portanto, o estimador de verossimilhança para essa função g de θ é x barra vezes 1 menos x barra.
Tá? Então, bem simples, né? Essa propriedade nos ajuda muito a estar resolvendo aí os nossos problemas, tá? Então, observem que como que a gente pode estar utilizando essa propriedade para estar resolvendo. E se vocês relembrarem lá o exercício da aula passada, né, em muitos casos é pedido isso, né? Qual que é o estimador? Tem lá uma distribuição geométrica, se eu não me engano, né? As variáveis aleatórias, e qual é o estimador para uma função θ dividido por 1 mais θ, né? Então, se você encontrar o estimador do parâmetro, você consegue encontrar também o estimador de uma função do parâmetro, claro, dentro do método da máxima verossimilhança, tá? Né? Então, observem também, pessoal, um outro ponto aqui, né? Qual que é o meu outro ponto que eu quero chamar a atenção? É o seguinte, né, que aqui atrás, né, que nós... Então, assim, o princípio da invariância a gente conseguiu perceber sem problema algum, né, resolvendo a letra B, tá? Se você tiver alguma dúvida, acho que é direto, né, a aplicação dele, tá? Basta saber qual é o estimador de máxima verossimilhança para obter de alguma função. Porém, né, o primeiro resultado eu não falei nada, né? Que se o estimador de verossimilhança existe, então ele é função de uma estatística suficiente, né? Então, vejam bem, né? O que a gente pode observar, ó. Se a gente pegar aqui o produtório, né? Dessa função, ó, a função de verossimilhança, ela está aqui, né? Então, o que a gente tem, ó? A gente pode observar o seguinte, né? A gente pode fazer algumas manipulações, a gente vai observar ó, que a somatória de xi, ela é uma estatística suficiente para o parâmetro θ, né? E claro que se ela é, a função dela, que é x barra, também é, tá? Então, observem que a própria função de verossimilhança, ela acaba ficando, em termos, a gente consegue encontrar a estatística suficiente do parâmetro que a gente está estudando aí, tá? De alguma maneira, a gente consegue isso, né? Então, observe que a somatória de xi está relacionado, né, com o parâmetro aí de interesse, né? A gente poderia utilizar a fatoração lá de Neyman, né, para treinar, no caso de estatística suficiente, e vocês iriam observar isso, né, que essa somatória estariam dessa maneira aqui, tá? Tá certo? Então, aqui que a gente enxerga, né, essa questão sobre o princípio da suficiência nos IMV, né? A gente consegue observar isso, que se a gente conseguiu explicitamente esse estimador de máxima verossimilhança, então ele é uma função do parâmetro aí de interesse, tá? Né? Beleza, então, pessoal. Agora a gente vai para distribuição em grandes amostras, que é a terceira propriedade dos estimadores de máxima verossimilhança, né? Distribuição de grandes amostras. Então, trabalhar em grandes amostras, né, é uma área chamada na estatística de teoria sintótica. Então, existem muitos pesquisadores que trabalham nessa área chamada de teoria sintótica, que é quando você trabalha com grandes amostras, né? E é uma área totalmente teórica, né? Existem algumas aplicações práticas, mas diria que a grande maioria dos pesquisadores que trabalham com pesquisas em teoria sintótica são aqueles que são estatísticos teóricos, né? Então, a gente tem o seguinte, no caso em que o tamanho da amostra é grande, as condições de regularidade satisfeitas, né, lembra? Aquelas condições para a gente poder calcular o limite inferior de Cramer-Hall, né, e comparar com a variância de um estimador, quando essas condições são satisfeitas, a gente tem, então, que a distribuição do estimador de máxima verossimilhança segue o que, ó, pessoal? Uma distribuição assintoticamente normal, né? O termo assintoticamente significa que a amostra é grande, né? Ou nós poderíamos dizer que a distribuição dos estimadores de máxima verossimilhança, por exemplo, né, desse θ, chapéu, que no caso aqui seria o x barra, tá? Porque nesse exemplo aqui, pessoal, ó, vejam só esse exemplo. X barra é uma variável aleatória, né? Porque você consegue encontrar a distribuição de probabilidade para x barra, tá? Mas a amostra aleatória não é normal, né? Se fosse normal, você saberia que x barra
também segue distribuição normal, com uma média μ e variância sigma 2 sobre n. Mas como não é normal, né, a gente não sabe disso. Tá? Não sei qual que é a distribuição disso. Né? E quando a gente estuda, então, a distribuição dos estimadores de máxima verossimilhança, a gente observa que, assintoticamente, ela segue uma distribuição aproximadamente normal. E mais do que isso, né? Então, se a gente estuda não só a distribuição, mas se a gente estuda essa quantidade, ó, tá? A distribuição dessa quantidade, que é o quê? Raiz de n vezes θ chapéu, né? Vezes θ chapéu menos o parâmetro θ, que é aquele que a gente quer encontrar, né? Essa distribuição aqui, ela segue uma distribuição, tá? Esse termo aqui, esse til, significa segue o comportamento, né? Segue a distribuição de probabilidade. Com esse azinho, significa que segue a distribuição assintótica de uma normal com uma média zero e uma variância, pessoal, igual que o limite inferior de Cramer-Hall. Vejam só, que resultado interessante, pessoal. Que resultado fantástico. Né? Então, em grandes amostras, essa quantidade segue exatamente o estimador de máxima verossimilhança, segue uma normal, né, cuja média, essa quantidade aqui, né, é zero e a variância é o limite inferior de Cramer-Hall. É claro que o limite inferior de Cramer-Hall, na verdade, se vocês relembrarem, é 1 sobre a informação de Fisher vezes N, né? Mas o N não aparece aqui porque ele já está aqui fora, tá? Agora, se você estudasse somente a distribuição do θ chapéu, sem essa quantidade aqui, sem θ e raiz de n, o que você iria encontrar? Que só θ chapéu teria uma distribuição aproximadamente normal, com média μ, né, com média θ, tá, que seria esse θ aqui, e variância, aí sim, o próprio limite inferior do Cramer-Hall, como nós definimos anteriormente, né? Ou seja, o que significa, pessoal? Significa que o estimador de θ, né, o estimador de θ, ou seja, significa que a esperança de θ chapéu é igual a θ, né, porque a média deu zero. Então, significa que se você calcular, tentem depois calcular a esperança disso, a esperança vai dar zero. Tá? A esperança vai dar zero. Tentem calcular a esperança disso depois. O que significa que se a esperança do estimador for igual a θ? Significa que ele é não viesado. E o que significa se a variância for igual ao limite inferior de Cramer-Hall? Significa que a variância é mínima. Então, o que você pode garantir? Você pode garantir que um estimador de máxima verossimilhança, em grandes amostras, ele é um vui, né? Porque ele é não viesado e ele possui variância mínima. Tá? Então, é isso que a gente pode observar. Né? A gente tem, então, que além de tudo, ele é consistente. A gente pode mostrar que ele é consistente também. Tá? Então, aquelas propriedades, lembra que a gente viu propriedades dos estimadores, que foi talvez as primeiras aulas de inferência que a gente teve, ela vem aqui. Quando a gente quer, então, determinar um estimador razoável, é o estimador de máxima verossimilhança. Porque em grandes amostras, e às vezes a gente tem, né, uma grande amostra, um N maior do que 30, esse estimador, ele é consistente, ele é não viesado, né, ele é não tendencioso, ele é preciso, ele possui invariância mínima, né, então ele tem acurácia, ele é preciso e ele é consistente. Então, ele vai ser o melhor possível que a gente vai determinar. E daí a grande importância, né, do método que Fisher desenvolveu. E aí acho que justifica um pouco porque grande parte dos estatísticos abandonaram o método dos momentos, né? E a gente fala muito de método sempre da máxima verossimilhança para qualquer texto aí de inferência, qualquer paper que vocês pegarem ali, vocês vão acabar vendo que sempre a gente tenta desenvolver esse método porque a gente obtém os melhores estimadores. Né? E mesmo que não consigamos os melhores estimadores, a gente vai ter o quê? As melhores estimativas, né? Mesmo que sendo por meio de um método interativo, como o Newton-Raphson, como um algoritmo EM, a gente sempre vai obter as estimativas mais aproximadas para o nosso parâmetro. Tá? Uma outra ideia também é que ao invés de estar estudando o estimador de θ, eu estou estudando o estimador de uma função de θ. Então, isso aqui também é verdade, tá? Só que tem uma pequena diferença só, né? Que
No caso da variância, isso daqui também é o limite inferior de Kramer-Hall, tá? Mas daí é o limite inferior de Kramer-Hall não para θ, né? Mas sim para g de θ. Aqui, pessoal, essa linha era para sair aqui em cima, tá? Aqui dentro é a derivada, tá? Se vocês relembrarem, tá? Vou pegar aqui os slides do limite inferior, né? Só para a gente recordar um pouco. Eu acho que está na parte... Agora eu preciso me recordar aqui. E acho que está aqui nas propriedades dos estimadores, tá? Vamos voltar aqui. Nas propriedades dos estimadores, ó. Ó, a gente tem essas duas definições, né? Então, o limite inferior de Kramer-Hall é essa quantidade, ou o limite inferior de Kramer-Hall, ele pode ser descrito com... eu acabei não escrevendo aqui, tá? Mas é com essa quantidade aqui, ó. É esse g' de θ, né? A primeira derivada em relação a θ ao quadrado, tá? Dividido por quem? Ó, por n vezes a informação de Fischer, tá? Então, aqui, ó, entendam-se o seguinte, aqui é a primeira derivada, faltou um termo ali para ficar g', tá? Depois eu vou fazer essas correções aí para vocês, tá? Então, aqui a gente tem que pegar o quê? A derivada da função g em relação a θ, elevar ao quadrado e dividir pela informação de Fischer, né? Mas é a mesma ideia, tá? A gente observa que o estimador de uma função, o estimador, então, de g de θ, ele é não viesado, né? Porque se você fizer a esperança dele menos a função do parâmetro, vai dar uma média zero, e a variância disso daqui, se a gente calcular a variância, vai dar exatamente o limite inferior de Kramer-Hall, tá? Só não aparece o n aqui, porque aqui já tem o raiz de n, né? Então, o que a gente observa é que para grandes amostras, o estimador de máxima verossimilhança, se ele existe, ele é um vui, tá? Então, essa é a grande sacada aí, né, de que a gente pôde observar. Então, por causa dessas propriedades, né, princípio da invariância, princípio da suficiência, distribuição assintótica, né, distribuição em grandes amostras, que é uma normal, né, uma distribuição normal. Como que a gente mostra esses resultados, pessoal? Pelo teorema central do limite, tá? E pela lei dos grandes números. Lembra que a gente fez, o último resultado que a gente fez é a teoria da probabilidade. Então, o teorema central do limite, né, e a lei dos grandes números, a gente consegue mostrar esses dois resultados aqui, tá ok? Né? Então, vejam só a importância que tem esse método de estimação aí, para você obter estimativas mais razoáveis, né? Ele é sempre mais interessante. Né? É claro que você precisa saber qual que é a distribuição de probabilidade da variável que você está trabalhando, tá? Senão não tem como, né? Então, vamos ver aí um segundo exemplo, tá, pessoal? Vamos ver aí um segundo exemplo, né, que é esse daqui, então. A gente tem uma amostra aleatória que segue distribuição de Poisson, tá? Então, primeiro, letra A. Qual é o estimador de máxima verossimilhança da Poisson? Para θ, a gente não fez. Letra B. Se g é uma função tal que g de θ é igual a e elevado a menos θ, qual é o estimador de máxima verossimilhança para g de θ? E a letra C. Qual é a distribuição do estimador de g de θ se o tamanho da amostra é grande? Ou seja, qual é a distribuição do estimador de máxima verossimilhança do parâmetro, de uma função do parâmetro, né, de g de θ, se a gente está pensando em grandes amostras, tá?